Antes de ler o texto, eu quero só registrar a presença do nosso irmão diácono, né? Maciel Neto, sua esposa está ali, glória a Deus. Eles são ali da nossa sede, Fortaleza, estão nos dando essa honra, essa moralzinha aí para nós, né? Glória a Deus. Os irmãos estão felizes com a presença desse casal? Digam todos, sejam bem-vindos. Em nome de Jesus, Valdes, estão em casa, glória a Deus. Capítulo 6 de 1 Coríntios, diz assim: aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos, e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para vergonha vos digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante incrédulos? Ou só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros? Porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis antes o dano, mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazei o dano, e isto aos próprios irmãos. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Glória a Deus. Vamos ler até aqui. Nós vamos expor até o versículo 20, eu creio, mas vamos para a leitura não ficar muito longa. Nós vamos ler apenas até o versículo 12. Feche os seus olhos, vamos pedir graça a Deus, né? Precisa de graça, né? Esse texto aqui. Senhor, obrigado por essa oportunidade, mais uma vez, de estar aqui na tua casa, expondo a tua palavra, que o teu Espírito Santo venha nos ajudar, venha abrir a nossa mente, venha estar conosco, venha nos auxiliar, nos instruir, nos iluminar e inspirar, para aprendermos mais esta porção escrita pelo teu servo apóstolo Paulo. Leva-nos ao entendimento pleno da tua palavra, ó Senhor. No nome de Jesus é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, amém e graças a Deus. Você pode sentar. Aleluia. Bom, irmãos, como é sabido de todos, nós estamos nesta empreitada, né, de estudar toda a carta de 1 Coríntios, escrita pelo apóstolo Paulo, e nós já chegamos no capítulo 6. Nós vimos que a preocupação de Paulo foi tratar de assuntos pertinentes naquela igreja, que existia ali muita confusão, como nós vemos, muitos problemas. Era uma igreja trabalhosa, eles tinham partidarismo dentro da igreja, eles tinham tolerância a pecados dentro da igreja, e Paulo tenta resolver aqui essas questões destes irmãos, e ele chega em mais um problema que estava incomodando a igreja, e
Desta feita, nós vamos falar sobre os crentes nos tribunais, ou litígios entre os irmãos. Paulo, ele trata nesse capítulo de forma mais profunda aqui, sobre os dois problemas básicos que ele vem tratando até agora. O que é? As tensões dos relacionamentos interpessoais e as paixões intrapessoais. Em Corinto, os crentes, eles estavam sendo influenciados pela cosmovisão daqueles que viviam fora da igreja. Nós vimos que o mundo ali estava entrando dentro da igreja. Eles estavam sendo influenciados pela sociedade de fora. E a cidade de Corinto, ela era cheia de vários partidos e também profundamente promíscua. E as disputas acaloradas e a impureza sexual entraram também dentro da igreja de Corinto. E esse capítulo, Paulo, ele escreve para corrigir exatamente esse erro. Paulo, ele exorta sobre essa questão usando 6 vezes uma expressão: não sabeis? Não sabeis? Se você olhar para o texto aí, você vai ver 6 vezes pelo menos essa expressão. No versículo 2, ele diz: ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? No versículo 3 ele diz: não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Também no versículo de número 9, ele diz: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? No versículo de número 15, ele diz: não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? No versículo 16, ele diz: ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? E no versículo 19, ele diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Então, ele sempre está trazendo esta expressão, pelo menos na minha tradução está assim: não sabeis, não sabeis, ele está lembrando aqui aos irmãos. E Paulo 6 vezes, ele fala a mesma coisa, corrigindo o mesmo problema. Problema de quê? O problema das disputas e das brigas dentro da igreja, bem como o problema da moralidade ou imoralidade pessoal. Imagine 2 gigantescos problemas, que não tem algo pior dentro de uma igreja do que esses 2 problemas. Qual, pastor? Problema de briga entre os próprios irmãos e problema de impureza pessoal e sexual dentro da igreja. E as 3 primeiras exortações estão ligadas às contendas pessoais. E as 3 últimas, a questão relacionada ao corpo. Então nós vamos lá. Primeiro ponto do nosso estudo hoje: o problema das demandas interpessoais. Algumas verdades que vamos destacar na exposição aqui desse texto. Está preparado para a gente mergulhar no texto? Amém? Glória a Deus. Estão me ouvindo bem? Todo mundo aí está prestando atenção? Então vamos lá. Primeiro lugar, a realidade destas demandas interpessoais. Versículo 1 ele diz: aventura-se algum de vós tendo questão contra outro a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos. Paulo, ele nos dá a entender aqui que as contendas, elas existem, ela é um fato, e é um grande fato porque os crentes, eles não são perfeitos. Eles formam uma comunidade de pessoas que ainda não estão prontas e acabadas. Sempre nós vamos ver algum defeito em alguém, e sempre nós vamos ter também defeitos, porque isso é comum e é natural quando se vive em conjunto ou em sociedade. Nós decepcionamos as pessoas e as pessoas também nos decepcionam. Isto é um fato, nós machucamos as pessoas e as pessoas nos machucam. Tensões e contendas, elas sempre existiram e elas ainda existem dentro da própria igreja. Lá no início houve contenda entre Caim e Abel, houve contenda entre os pastores de Abraão com os pastores de Ló, teve contenda entre as 2 mulheres de Jacó, teve contenda entre Jacó e Esaú. Então a Bíblia vai falar exatamente expondo esse tipo de tensão entre irmãos. As contendas, elas existem não só dentro da igreja, elas vão existir também dentro do lar, como a Bíblia fala.
E também entre marido e mulher. Os casais, você olha assim, às vezes, nas redes sociais, a coisa mais linda do mundo. Na igreja também. Mas dentro de casa, muitas vezes, há conflitos, há brigas, há tensões. E isto é natural entre casais, entre pessoas que vivem debaixo do mesmo teto. Vai ter uma hora que um vai discordar do outro. Por isso é necessário vigilância da nossa parte. Vai ter tensões entre pais e filhos, entre filhos e pais, irmãos e irmãs. Isto é um fato, sim ou não? Ou lá ninguém briga na sua casa, é tudo ok, tudo benção, é o céu. Que todo mundo concorda com todo mundo, é uma maravilha. Não, irmão. Há contendas, até entre as nações há contendas. Temos aí as guerras da Ucrânia, da Rússia, as tensões, guerras, rumores de guerra, Taiwan, China, não sei mais o que. Até entre as nações tem contenda, irmão. A contenda está em todo lugar. Paulo escrevendo lá para os irmãos, não sei se é Filipenses, ele diz: eu rogo a Evódia e a Sintique que por favor pense concordemente no Senhor, porque eram duas irmãs que viviam brigando dentro da igreja, uma família brigando com a outra. Quando a Sintique ia dirigir o culto lá, a família dela, a Evódia não ia, ficava criticando. Quando era a Evódia, aí a Sintique ficava na carne. Então Paulo está tentando resolver uma questão lá. O próprio Paulo teve tensão entre ele e Barnabé, porque Barnabé queria levar Marcos na viagem missionária e Paulo não queria. E a Bíblia diz: e houve não pequena contenda entre eles. A discussão foi grande. E eles se separaram, eles se dividiram. Não deu, porque a Bíblia diz que não dá para dar dois juntos se não tiver entre eles acordo. Agora, e tudo isso que eu falei aqui nessa introdução para você, a situação desta igreja aqui de Corinto, ela era grave. Ela era tão grave que, além das contendas dentro da igreja, elas estavam arrastando os próprios irmãos para os tribunais do mundo, para julgar suas causas internas e domésticas de maneira secular. E essa aqui é a realidade que Paulo constatou na igreja, uma triste realidade, porém um fato inegável. Porque lá era o seguinte: na cidade de Corinto tinha tinha tribunais. Esses tribunais eram tribunais civis, e quem ia para ali, para aquele tribunal, ia ser julgado uma causa, uma contenda entre outros, e era público, ou seja, era como se fosse uma praça pública. Olha, hoje nós vamos julgar aqui a confusão que está tendo desse aqui e desse aqui. E quem passava, parava para olhar e via. Só que o que acontecia? Eles, antes de ir para o tribunal, existia um conselheiro, tinha um camarada lá, que ele aconselhava. Olha, ali que tentava apaziguar as duas partes, né? Se não tivesse, aí ia para o tribunal. Ainda hoje acontece isso, uma negociação antes de ir para o tribunal. Mas o que acontecia é que, às vezes, até os que iam julgar lá recebiam suborno, né? Os juízes, ele recebeu suborno. Hoje não acontece nada disso, né? Na época. Então, eles recebiam suborno e tal, e era uma confusão grande. Então, quando isso acontecia, as pessoas paravam, olhavam e diziam: ei, peraí, está vendo ali, ó, está sendo julgado uma causa, é contenda entre os irmãos. E eu conheço aquele ali, é lá da igreja do Corinto, ali, são os crentes. Então, estão fazendo confusão. Olha isso, os dois irmãos da igreja. Isso começava a escandalizar o evangelho, porque eles estavam lá em pé de briga, levando as suas causas para o meio da rua. Segundo lugar, as consequências das contendas na igreja. Os crentes, eles estavam dando um péssimo testemunho, como eu falei, aos perdidos. Olha a pergunta que Paulo faz: submetendo-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos. Quando ele fala aqui santos, ele está se referindo aos crentes. Por que nós somos santos? A Bíblia nos chama de santos porque somos perfeitos, sem nenhum erro? Não. Nós somos santos porque nós fomos santificados. Nós somos chamados de justos porque nós fomos justificados. Então, Paulo, ele não se refere ao caráter dos juízes do mundo. As palavras aqui, injustos e santos, não denota aqui propriamente o caráter dos juízes. O que Paulo está falando aqui é um injusto
e santos, com relação aos crentes e não crentes, salvos e não salvos. Não é que Paulo esteja colocando em dúvida a idoneidade moral dos tribunais do mundo, nem o caráter dos seus juízes, mas o fato da igreja levar seus assuntos domésticos de seus portões para serem resolvidos no mundo, e isto é um péssimo testemunho. O lugar de tratar os assuntos domésticos é em casa. Tem aquele velho aforismo, né? Aquele velho ditado: roupa suja se lava em casa. Então, Paulo, ele faz essa pergunta lá no versículo 6, ele diz: mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante os incrédulos? Ele fala aí no versículo 6. Então, observe como estava o nome dessa igreja. Eu conheci confusão que teve em igrejas, de pastor contra membro da mesma igreja. Confusão mesmo, foram bater no fórum. E o juiz, antes da audiência, deu uma lição de moral no pastor. Você tem vergonha não, rapaz? Você é pastor, você devia dar exemplo para a sua ovelha, aconselhar a sua ovelha, e você traz ele para o tribunal. Pense numa pancada. Então tudo isso faz o quê? Mancha o evangelho. É por isso que muitos descrentes não são crentes, apesar dos próprios crentes. Hoje a mensagem é assim, para a gente pensar, analisar, né? Nossa vida não é para dar muito glória a Deus, não. É culto de ensino, é culto de doutrina. Vamos aprender, né? E vigiar nessas questões. Vamos lá. Olha só, os crentes, eles levavam seus problemas internos e seus relacionamentos machucados para resolvê-los fora da igreja, pois eles estavam fracassando em viver a sua posição em Cristo. A igreja, ela não estava entendendo a posição que ela ocupava aos olhos de Deus, porque o apóstolo, ele diz no versículo 2, ele diz assim, não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Aí no versículo 3 ele diz, não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? A igreja, ela não estava entendendo essa posição. O que Paulo está dizendo é que a igreja, ela vai julgar o mundo no dia do juízo final, e a igreja está falando aí que ela vai julgar as coisas dessa vida. Depois ele está dizendo que ela julgará inclusive os anjos, ou seja, as coisas do mundo espiritual. Julgar o mundo, as coisas dessa vida, julgar os anjos, as coisas espirituais. Então a igreja, ela não vai estar numa posição de ré. A igreja, ela vai estar numa posição de julgamento. E os crentes ali de Corinto, eles estavam invertendo as posições. Quando a igreja de Corinto se colocou na posição de ré, ela passa a ser julgada pelo mundo e inverte os papéis. A igreja de Corinto, ela não estava tomando posse da alta posição que ocupava em Cristo. Nós devemos entender uma coisa, irmão. Em Cristo nós temos uma posição elevada. Não existe posição maior no mundo do que ser igreja. Por que o inimigo, ele ataca a igreja, ele tenta apagar o nome da igreja, ele tenta formar o grupo dos desigrejados? É porque a igreja, ela é excelente na posição que Cristo colocou ela. Paulo diz que nós fomos abençoados em Cristo nas regiões celestiais. Paulo diz que que a igreja é o povo mais rico da terra. Aleluia. Nem Elon Musk, o multimilionário, é mais rico do que você como igreja, porque ele é rico daquilo que perece, mas nós somos ricos daquilo que é eterno, que é incarcomível. Aleluia. E esses crentes não estavam entendendo essa posição. A igreja levar suas contendas para os tribunais do mundo, e agindo assim, ela acabava cometendo vários erros. Quais erros? Vamos analisar aqui alguns aspectos. Primeiro, essa atitude envergonhava a igreja. Diz o apóstolo no versículo 5, para vergonha vos digo. Ele é enfático. Ele diz que era vergonhoso. Aqui, pelo contexto, dá para entender que houve uma contenda aí dos irmãos, questão de venda de terreno, ou se alguém parece que fez um empréstimo para o outro, e o outro não pagou, aí ele veio e tomar satisfação e deu confusão. Você observa que tem coisa financeira no meio. No versículo 4 ele diz assim,
Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, quando ele fala de negócios terrenos, envolveu alguma coisa financeira, que o texto não deixa claro, mas envolveu alguma coisa financeira do irmão aí. A mesma coisa de alguém aqui pedir emprestado um dinheiro, ou o cara emprestar, aí o irmão fica veaco, não paga, aí vai todos dois para a delegacia, aí vai para a audiência, só que essa audiência era pública, todo mundo via, conhecia, sabia quem era, cidade pequena, bairro pequeno, às vezes até congregação pequena, aí começava a esculhambar os crentes. E Paulo, como pastor dessa igreja, estava machucado, porque o pobre do Paulo só tentou resolver bucho dessa igreja aqui. E era a igreja mais espiritual, tinha todos os dons, viu? Falava em línguas, tinha visão, profetizava, interpretava línguas, mas o testemunho não condizia com os dons que eles tinham. E Paulo tentou 3 vezes estar com eles. Nas 3 vezes ele não conseguiu. Ele disse que foi e ficou muito triste, muito angustiado. A primeira vez foi quando ele levou o evangelho. A segunda é que ele escreve quando ele manda Timóteo dizendo que ia para lá passar o inverno na Macedônia e ia chegar lá em Corinto. E a terceira vez ele escreve dizendo: é a terceira vez que eu estou indo convosco. Quando eu chegar aí, vocês vão querer o quê? Que eu vá com espírito de mansidão ou com vara? Ele disse: eu quero estar aí com vocês, não em tristeza. Aí, como algumas cartas se perderam, não dá para entender a última visita de Paulo lá, o que foi que aconteceu, o que foi que resolveu, se resolveu alguma coisa. Mas vamos lá. A igreja aqui constitui-se uma profunda falta de sabedoria levar os problemas domésticos da igreja para os tribunais de incrédulos. Será que não tem ninguém, Paulo diz, no versículo 6, será que não tem ninguém sábio no meio da igreja? Será que não existe um conselheiro na igreja capaz de contornar aí essa situação? Que era o conselheiro que eu falei, que ele ia unir as partes, para não chegar no tribunal. Só que não tinha um desse na igreja. Ou seja, não tinha um crente maduro para abrir os olhos e dizer assim: ei, mas peraí, vamos resolver aqui dentro. O que é que a Bíblia diz? Tem que perdoar o irmão, tem que amar o próximo. Vamos tentar resolver aqui antes de ir para lá. Não tinha um, talvez tinha só quem botasse lenha na fogueira. Chegasse dentro, tá vendo? Tá sabendo, o irmão ali, ó. Vão lá para o tribunal, para o bema que está estabelecido lá na praça, e o couro vai comer. Vamos ver a barraca pegando fogo. Não tinha um que apaziguasse a situação. Atacar um irmão, não se engane, é atacar você mesmo. Quando o irmão leva outro perante o tribunal dos incrédulos, ele está destruindo a si mesmo. Isso é um ato suicida do ponto de vista de comunhão cristã, porque nós somos membros do corpo de Cristo. Se eu atacar um irmão meu, eu também estou atacando a mim mesmo. Terceiro, é uma completa derrota para a igreja levar suas contendas para o mundo. Paulo ele sentencia no versículo 7: o só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros, porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis antes o dano. E a juízo contra um irmão é incorrer em completa derrota, seja qual for o resultado do processo legal. Só em ir para o tribunal com outro irmão já está derrotado, já está decretado o fracasso. Já se perdeu a causa quando o cristão abre um processo contra o outro. O dano é ao corpo de Cristo e não aos estranhos. Isso é uma derrota para a igreja. Quarto, é uma grande injustiça o criar contendas, provocar danos e depois levá-lo para serem julgados entre tribunais do mundo. Paulo ele é enfático no versículo 8: mas vós mesmos sabeis, fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Olha o que é que Paulo está dizendo aqui. Ele está dizendo aqui que existia uma prática injusta, existia uma prática pecaminosa e danosa entre os crentes daquela igreja. Os crentes de Corinto, eles estavam ferindo-se uns aos outros, quebrando os laços de comunhão e levando eles para fora da igreja. Além de ter o partido de Paulo, o partido de Apolo, o partido de Pedro,
Além de ter o camarada que dorme com a mulher do pai dele, em pecado, e ele não dizia nada. Além de ter essas confusões todas aqui. Além de ter também os ricos contra os pobres, porque transformaram a ceia numa acepção de pessoas, porque os ricos chegavam primeiro na igreja, comia tudo que era da ceia, e os pobres chegavam depois, e ninguém tinha mais nada, não tinha mais pão, não tinha mais suco de uva, não tinha mais nada. É por isso que Paulo diz assim, quando vocês forem comer, esperai uns pelos outros. Então, imagine o balaio de gato, como diz o cearense. Será que era problemática essa igreja? Diga assim, Jesus, Deus me defenda de ser um crente corintiano, de ser isso aí, saiu sem querer, viu? Me perdoe quem torce para o Corinthians, mas diga, Deus me defenda de ter um espírito corinto desse. Terceiro lugar, as soluções para o problema das contendas na igreja. Quais são as soluções que Paulo vai apontar? Vamos ver as soluções agora. A primeira solução apontada por Paulo é evitar os danos e contendas dentro da igreja. Paulo ele adverte: o só existir entre vós demandas já é uma completa derrota para vós. Paulo está dizendo o seguinte: meus irmãos, nós não podemos criar esse espaço, ter essa imaturidade espiritual dentro da igreja, a ponto de viver brigando uns com os outros, ficar batendo cabeça, abrindo feridas, machucando uns aos outros. A postura é uma vida cristã madura. A postura de uma vida cristã madura é evitar contendas a qualquer custo. Eu já vi crente brigar com outro crente e dizer que não perdoa, irmão. Prefere ir para o inferno desse jeito do que ir vai mesmo, de cabeça para baixo. Como é que a pessoa diz que não vai perdoar o irmão? Morre, mas não perdoa. Orgulho, irmão. Não nasceu de novo. A segunda solução apontada por Paulo é que caso surjam contendas dentro da igreja, elas não devem ser levadas para os tribunais fora da igreja. Veja a orientação de Paulo. 1 e versículo 4. Versículo 4 ele diz: constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Na parte final ele diz isso. Eles levam para homens que não têm nada a ver com a igreja, que não conhecem o evangelho, pessoas não crentes, que ele se refere a gentios. A terceira solução é buscar dentro da igreja a solução do problema por meio de um sábio aconselhamento. Paulo diz que caso surja o problema, ele deve ser resolvido internamente. E eles não estavam sabendo lidar com isso. O que foi que Deus disse a Moisés? Moisés, tu vai fazer o seguinte, tu vai dividir essa carga. Tem pessoas aí dentro da congregação que vão ser capazes de lidar com as causas pequenas, para o peso não ficar sobre ti. E as causas maiores, tu resolve. Então eles não estavam tendo este pensamento. E Paulo diz: olha, levante um conselheiro dentro da igreja, alguém que seja maduro. O problema era achar uma pessoa madura, espiritualmente falando, dentro daquela igreja de Corinto. A quarta solução é dispor a sofrer o dano. A proposta de Paulo não está focada no direito e na justiça, mas no exercício do perdão e da misericórdia. No versículo 7, ele fala: o só existe entre vós, lá no final. Por que não, no meio do versículo, porque não sofreis ante a injustiça, porque não sofreis ante o dano, mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazei o dano, e isto aos próprios irmãos. Então ele está dizendo que sofrer o dano é melhor do que ganhar uma causa e envergonhar o evangelho. Os coríntios não estavam prontos para sofrer a injustiça, mas eles estavam ativamente fazendo a injustiça uns com os outros. O problema é esse: muitas vezes não querem liberar perdão, não querem dar o braço a torcer. Paulo ele alerta: cuidado com os seus direitos. Você conhece aquele tipo de gente que diz assim: é melhor passar por cima do meu cadáver do que passar por cima dos meus direitos. Nós precisamos entender que é melhor
perder dinheiro do que perder um irmão e perder o testemunho cristão. O problema é que às vezes não quer perder nada. Pessoas às vezes querem vir para a igreja, vêm para o evangelho, mas eles não querem renunciar nada. Eles não querem largar aquilo que está segurando eles, levando para trás. Não existe evangelho se não tiver renúncia. A única pessoa que ganha no meio de uma contenda entre o povo de Deus é o próprio diabo. Somente ele. Quarto lugar, as contendas dentro da igreja devem levar a igreja a uma autoavaliação. Veja o versículo 9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Versículo 10, até o versículo 10, versículo 9 até o versículo 10, Paulo ele vai listar aqui, começando dos injustos, dos que fazem justiça, e ele vai listar mais alguns pecados. A igreja ela precisava ter claras convicções quanto ao futuro. Olha o que é que Paulo fala aqui, irmão. Dá um glória a Deus aí. Mas vós mesmo fazeis injustiça, versículo 8, e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Aí ele diz, versículo 9, ó. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Então ele está falando o que aqui? Quem não vai herdar o reino de Deus. E ele começa pelos injustos. Muitas pessoas são injustas e estão dentro da igreja. Pais injustos, maridos injustos, patrões injustos. E o que Paulo deixa claro aqui é que quem é injusto não entra, não herda o reino de Deus. Porque quem é que herda, quem é que tem uma herança, é aquele que é filho. Então, se não herda, se não tem essa herança, automaticamente ele não é filho. Por quê? Porque nunca nasceu de novo. Porque nunca foi regenerado. Aí ele começa aqui falando umas coisas que muita gente não gosta, mas na palavra está escrito que nem não vos enganeis. Vamos lá para a lista. Ele coloca aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 classes de pessoas que não herdam o reino dos céus, 11 com os injustos. Aí ele fala, não vos enganeis. Primeiro, nem os, como é que tem aí na tua tradução? Imorais. Aqui tem como? Aqui não tem nada. Vai, passa aí para o outro versículo. Versículo 10. Presta atenção, macho. Versículo 10. Pronto, que tradução é essa aqui? A corrigida, né? Não erreis, nem os devassos. Na minha está impuros. A palavra impuro aqui, ele vai descrever toda sorte de pecados sexuais. Pessoas que não têm limites. Depois ele fala qual é a outra palavra aí? Nem os idólatras. Trata-se aqui de alguém que tem qualquer ídolo, físico ou material, visível ou subjetivo no lugar de Deus. Eu sei, os idólatras é aqueles que vai rezar para aquela estátua e tal. Isso é um tipo de idolatria, mas existe outros tipos de idolatria que tem muita gente que tem ídolos dentro do seu coração e é um idólatra e nem sabe. Exemplo, um carro pode ser um motivo de você ser um idólatra. Porque o que é a expressão Deus é objeto de louvor. É tudo aquilo que vai chamar a tua atenção para você dar o primeiro lugar. Então, se um carro ele for mais importante para você do que ir à igreja, do que estudar a palavra, do que orar, aquilo está sendo um Deus para você e você é um idólatra. Se um celular está roubando mais o seu tempo de orar, de buscar Deus, você tem um ídolo aí na sua mão que está lhe tornando um idólatra. Então,
a Bíblia diz que esses ídolos têm que ser destruídos. E muitos ídolos não estão externamente em altares supostamente edificados, estão dentro do nosso coração. É por isso que nós devemos pedir a Deus para purificar o nosso coração. Há muitas pessoas, preste atenção nisso, irmão, que o ídolo dela é dinheiro. Por que Deus manda depositar num gasofilaço, no altar? Porque a partir do momento que você está colocando no altar uma oferta ou um dízimo, você está limpando o seu coração. Porque Deus, ele atenta para a oferta apenas, ele vai olhar para quê? Para o seu coração. Antes dele olhar para a sua oferta, ele olha para o doador da oferta, para a qualidade da oferta. Não está no valor, está na qualidade do coração do doador. Tanto faz a pessoa dar uma oferta de 1 milhão, como der de R$1, de R$2. Vai depender do coração da pessoa. Então, quando você deposita no altar de Deus, Deus vai ver o que tem no seu coração. Por quê? Porque aonde está o tesouro do homem, ali estará o seu coração. É a palavra. Outra classe de pessoas que não hão de herdar o reino de Deus. Olha o que ele diz. Primeiro os devassos, os impuros, depois os idólatras, nem os adúlteros. A ideia aqui é aquela pessoa que é infiel ao cônjuge, que macula o leito conjugal. Tem nem o que comentar aqui, você já sabe o que significa esta expressão. Mas por que Paulo está falando tudo isso? Porque isso existia dentro da igreja de Corinto. Agora ele vai dizer, vai chamar o parafuso. E ele fala o que? Mas a próxima palavra, nem efeminados. Essa palavra aqui, efeminado, né? Isso aqui hoje está dando uma confusão medonha, dá polêmica e dá não sei mais o quê. Mas não se preocupa não, que tem pouca gente que está assistindo aí, às vezes nem os crentes da igreja assistem o Instagram. Talvez lá, mais alguns anos aí que vai estar no YouTube, vão ver. Mas pode falar o que for. O texto grego está aqui, a Bíblia está aqui, e tudo que Paulo escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, é a palavra de Deus e ainda está valendo hoje. E é a verdade. E por que nós vamos expor isso aqui? Porque nós estamos primeiro estudando a carta de 1 Coríntios e nós estamos no capítulo 6 e nós não vamos fugir da responsabilidade. Por que nós estamos falando isso aqui? Porque a Constituição do país nos assegura que o local de culto é inviolável, é livre à expressão de pensamento e de crença. Artigo 5º da Constituição. Por que nós estamos falando isso aqui? Porque a igreja é regida pela palavra de Deus, como a Bíblia, como manual de fé e prática. Mas vamos lá, o que significa efeminado? A palavra grega aqui, não tem como mudar o grego, não tem como mudar, já está aqui e acabou. É malakos. Malakos significa literalmente suave. Um rapaz que fala suave, que fala macio, que fala de forma feminina. É o efeminado, aqui é a parte passiva numa relação sexual. No meu interior, chamar aquele que era criado por vó. Né? Então, Paulo está dizendo isso, que esse tipo de gente aqui, tem irmão rindo, não herdarão o reino dos céus. E depois ele ainda fala mais um pouquinho. Ele diz que nem sodomita. O que é essa expressão sodomita? Sodomita é, no grego, arsenokoitai. Arsenokoitai significa literalmente aquele que tem coito com homem. É o homossexual ativo. Paulo ele descreve aqui os dois lados do homossexualismo. Parceiros respectivamente passivos e ativos na relação homossexual masculina. Agora, por que ele está falando isso? Ele está falando isto porque o contexto de Corinto, o contexto da história greco-romana, estava eivado destas práticas. E tinha crentes que tinham entrado na igreja e não tinham entendido ainda que eles precisavam mudar de vida. William Barclay,
Isso está na história também greco-romana, eu não estou inventando nada. Ele diz que dos 14 imperadores, dos 15 imperadores de Roma, só um deles não era homossexual, que era Cláudio. E além de Cláudio não ser, ainda tinha uma mulher que saía de madrugada e ia para os prostíbulos, quando ele estava dormindo, e só voltava de manhã. Para você ver o nível de depravação desse povo aqui. Quem estava no trono do império nessa época era Nero. E Nero, ele pegou um rapaz chamado Esporo, ele castra esse rapaz e casa com ele com uma cerimônia muito, muito bem amparada e toma-o como se fosse uma mulher. E mais à frente, ele também pega um rapaz chamado Pitágoras, da cidade de Betínia, e também casa-se com ele. Quando Nero morre, assume outro, o chamado Otto. E Otto também pega o mesmo rapaz e vive com ele, no sentido marital. Adriano, ele pega um rapaz chamado Antônio e vive com ele. E quando esse rapaz morre, ele faz uma estátua para ele e diviniza ele. Então, o que estava acontecendo aqui era a autodepravação do sistema greco-romano, e isso influenciava fortemente a cidade de Corinto, porque não tinha limites. E você observa que o espírito de Corinto ainda reina no século 21. Não só nessa parte que eu estou falando, mas confusão, crente contra crente, mau testemunho, impureza, né? E hoje o negócio ainda está mais adiantado, porque eu não posso nem colocar meu filho para assistir uma série de desenho em paz e deixar despreocupado ele assistindo lá, sem que eu não veja primeiro o que é que está passando. Porque o que é que tem a ver as crianças com isso? O que é que tem a ver o meu filho, o seu filho com isso? Você como pai. E ainda não deixarem você falar como pai, criar o seu filho do jeito que você tem que criar ele. Alguma coisa está errada. Como é que eu tenho que ser colocado uma mordaça na minha boca e mostrar para o meu filho o que é o bom e o que é que presta? De repente, o meu filho é doido por dinossauro. Ele gosta de dinossauros. Você perguntar a ele assim, como é o nome daquele dinossauro assim que voa? Ele vai dizer o pterodátilo. Aquele que tem 3 chifres, triceratops. Nem eu sei falar essa palavra, ele sabe. E aquele assim, tiranossauro rex. Aí chegou um seriado na Netflix, que é o Jurassic Park. E ele assistiu um episódio. Aí de repente o irmão Bruno foi e mandou o link lá daquela página lá para o grupo. E eu vi que era exatamente o seriado que ele ia assistir. Porque no meio de um dos episódios lá, uma menina sapeca o beijo na boca da outra, que diz que está apaixonado por ela. Eu pergunto, o que é que tem a ver isso com dinossauro? Com criança? O que é que tem a ver? E o pior, irmão, estão assim, encurralando, estão sufocando. E nós temos que engolir isso. Mas quem manda na igreja, quem rege a igreja e quem guia a igreja é a palavra de Deus e o Espírito Santo, porque nós fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Então vamos passar. Qual é o outro que ele diz aí? Nem ladrões. A palavra ladrão é cleptes, de onde vem a palavra cleptomania, mania de furtar, é aquele ladrão barato que pega as coisas escondidas dos outros, né? Aí tinha também uns bichinhos que gostavam de roubar umas coisas aí. Botaram até um nome bonito. Cleptomania. Não, eu sou doente. O que é que você quiser? Eu tenho cleptomania. Não posso ver nada que eu roubo. Nem avarentos. Trata-se daquela pessoa gananciosa que ama mais o dinheiro do que a Deus. Nem bêbados. É aquela pessoa dominada pelo álcool, né? Que ele é adepto da teologia da cachaça. Ele sempre, às vezes até crente, mas eles querem arranjar um negócio que dê para ir beber cachaça, né? Mas está aqui,
nem os bêbados, nem maldizentes. É a pessoa maliciosa que espalha contendas. Trata-se daquela pessoa que fala mal dos outros. Ainda bem que hoje não existe esse tipo de gente. Sai falando mal dos outros, era só em Corinto. Era maledicente. Gostava de estar na casa dos outros fofocando. Gostava de olhar para a vida dos outros. Aí, tá sabendo? Fulano ali, tá vendo? Eu fiquei sabendo. Tu não sabe da novidade. Menino, tu não sabe da nova. O que foi o babado é fortíssimo. É mesmo? É. Lá da igreja. Olha. Aí começava a contar. Falava mal da vida alheia. O pastor Valtinho falou até um negócio no batismo. Ele disse que na boca de quem não presta, ninguém presta. Você tem que analisar uma coisa. Ah, pastor, estão andando falando mal de mim. Analise uma coisa, quem é que está falando mal de você? Como é a vida dessa pessoa que está falando mal de você? Foi que ela construiu? O que é que ela tem de Deus na vida dela? Então, se uma pessoa que é pior que da sua situação que você está, se ela não busca mais a Deus do que você, se ela não ora mais do que você, então não dê atenção a ela. Existiam esses maledizentes que saía falando mal de todo mundo. A Bíblia diz que Deus abomina, tem coisas que Deus abomina, e a sétima, as coisas que Ele odeia, a sétima, a sua alma abomina. E uma delas é aqueles que saem semeando contenda entre os irmãos. É porque eu sei que o irmão Anaildo, ele vai ficar chateado, porque se ele souber que o irmão falou mal dele. Então, eu não guardo o coração do meu irmão. Eu quero ver o circo pegar fogo mesmo, e eu digo para ele, e eu sei que isto vai inflamar o coração dele. E começa a contenda de um lado para o outro, vai para lá e vai para cá, conversando, e dá briga. Porque uma pessoa não sabe ficar calada, só sabe olhar para a vida dos outros, não olha para a dela, cuida da vida dela, dos outros, e não cuida da vida dela. E isso tinha dentro da igreja de Corinto. Paulo está dizendo, esses maledizentes aí, os bêbados, os efeminados, os sodomitas, os impuros, nenhum herdarão o reino dos céus. Não se engane, não se engane. Ele faz questão de dizer, não se engane. Tem muita gente querendo se enganar. Tem muita gente se enganando. Aí ele diz, nem roubadores. Essa palavra aqui já não é cléptes, mas é aquela pessoa que toma do outro de maneira ostensiva. E as pessoas que vivem na prática desses pecados não herdarão o reino de Deus. Aí Paulo, ele dá o testemunho aqui da conversão genuína daquela igreja de Corinto, versículo 6 e versículo 11, capítulo 6 e versículo 11. Tais foste alguns de vós, fortes, vocês foram, não são mais. Poderia ter alguém lá que ainda sentia atração por o sexo, o mesmo sexo, poderia ter, era tentado, mas não vá para a prática. Porque existem pessoas dentro da igreja que sentem atração pelo mesmo sexo. Assim como tem homens que não pode ver uma mulher, que toda mulher quer. Só que qual é o problema? A questão não é ser tentado, é ceder à tentação. Então ele está dizendo, vocês estão aí na igreja, vocês podem serem tentados, mas não vão para a prática, não pratique, porque se vocês praticarem isso, vocês não herdarão o reino dos céus, vocês já foram lavados, santificados, é preciso arrependimento, ore a Deus para você mudar a conduta, para você mudar a de vida, porque o evangelho ele muda, o evangelho ele transforma. Nós temos a única mensagem que pode mudar o mundo, o evangelho de Jesus. Esta é uma frase milagrosa de Paulo. Ele está dizendo que houve um milagre da graça de Deus no inferno moral da cidade de Corinto. Paulo chama os irmãos, ele chama ele de irmãos 20 vezes. Ele acrescenta aqui que houve um momento em que Jesus transformou a vida deles. Ei, Jesus transformou a vida de vocês. Vocês foram mudados. Vocês não são mais assim.
Vocês não são mais das práticas coríntias. Vocês não são mais das práticas greco-romanas. Agora vocês são lavados, vocês são santificados, vocês mudaram de vida. As pessoas têm que olhar para você e dizer: não é o mesmo, não é a mesma. Aquela velha criatura morreu, eis que tudo se fez novo, é uma nova criatura. É santo de Deus, é um grande homem de Deus, é uma grande mulher de Deus, é um crente lavado e remido no sangue. Foi isso que Jesus fez com você. Você estava no mundo, ninguém dava nada por você, não valia nada, ninguém acreditava em você, mas o Senhor te pegou, nem que seja lá pelos cabelos, atolado na lama do pecado, e te arrastou para fora, colocou os teus pés em uma grande rocha, abriu a torneira da misericórdia, te deu um banho de regeneração, e hoje você está dizendo: livre estou pela graça de Jesus, eu sou livre. Aleluia. Vamos para o segundo ponto. O problema das paixões intrapessoais. Agora Paulo, ele vai entrar na questão dos processos legais que ele passa. Agora ele vai para o relaxamento sexual e das contendas interpessoais para as paixões intrapessoais. Ele sai daquele tema, agora vem para este tema. À luz de 1 Coríntios 6, 12 a 20, nós podemos aprender algumas preciosas lições. Em primeiro lugar, as duas premissas que sustentavam a permissividade de Corinto. Versículos 12 e 13. 1 Coríntios 6, 12 e 13 diz assim: todas as coisas me são lícitas. Observe esta frase. Mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Em primeiro lugar, nós vamos ver aqui, a primeira premissa deles era: todas as coisas são lícitas, tudo é permitido. Na cidade de Corinto defendia-se essa liberdade total, irrestrita e incondicional. Eles estavam transformando a liberdade em libertinagem. Será que isso está acontecendo hoje? Eu sou crente, eu sou livre, eu me batizei até no Rio Jordão. Tem uns famosos que tem por aí. O cara é imoral, é depravado, vive na prática do pecado, aí entra nessas igrejas sofisticadas. Jesus só quer o coração, ele é açougueiro. Aí viaja, aí dentro da água, não tem mudança de vida, continua na prática imoral. Não, eu sou livre, é a graça de Deus. Mas tem duas linhas tênues que você tem que ter muito cuidado no equilíbrio. A liberdade não é libertinagem. A Bíblia diz que onde há o Espírito, aí há liberdade. Mas ele diz: não useis da liberdade para dar lugar à carne. Aí Paulo, ele coloca uma adversativa, ele usa um mas. Todas as coisas me são lícitas, sim ou não? Mas ele coloca um porém aí. Isso porque para a sociedade, para a igreja de Corinto, todas as coisas eram lícitas. E aquela igreja não tinha limites. Eles chegaram a aplaudir o pecado de incesto e se jactaram. Eles ficaram assim, todos arrogantes essa posição permissiva. Eles se exaltaram. Pensou, que atitude estranha de uma igreja? Ficar arrogante e exaltada porque tem alguém pecando dentro dela. Olha aqui, a igreja aqui é top, é moderna, que ninguém diz nada. O camarada está em pecado e aqui o negócio é assim mesmo, a gente é livre para fazer isso. Eles consideravam todas as coisas indistintamente como lícitas, sem nenhuma restrição. Segunda premissa era: o alimento é para o estômago, assim como o sexo é para o corpo. Paulo ensina no versículo 13, ele fala isso no versículo 13:
os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto este como aquele. Porém, o corpo não é para impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Está aí no texto. E esses coríntios aqui, eles pensavam que assim como o apetite é natural e o corpo precisa de alimento, também o sexo era desejo natural e precisava ser satisfeito. Era assim que eles pensavam. Para eles, uma pessoa não podia reprimir os seus apetites sexuais. Não, meu filho, você quer soltar a franga? Pode soltar a franga. Não tem problema não. Paulo, então, os confronta. Mostra-lhes que eles estavam errados. O alimento é para o estômago e o estômago é para o alimento. Porém, o corpo não é para o sexo. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui, né? Principalmente esses jovens que estão me ouvindo aqui, né? A pastor está falando aí, tem jovem aqui, esses jovens sabem mais do que nós, irmão. Você pensa que são inocentes? Os filhos de vocês sabem mais do que vocês. Você pode morrer se você não se alimentar. Você morre. Você morre se você não tomar água, você morre. Mas você não morre se você não fizer sexo. Não morre não. Então, você que é jovem, aguarde, viu? O tempo de Deus para a sua vida. Quando você casar com seu esposozinho, com a sua esposazinha. Não é qualquer um. Ai, mas ele é um gato. Gato não combina com ovelha. Ovelha não é para casar com gato. Porque ovelha vive dentro do curral. E o gato fazendo miau e chorando em cima da teia. Não deixa ninguém dormir. Só para quebrar o gelo, viu, irmão? Mas Paulo estava aqui explicando isso para os irmãos. O corpo é para o Senhor e o Senhor é para o corpo. O corpo é para o Senhor e não para a prostituição. O corpo é para o Senhor e não para a impureza. Paulo ensina que o sexo é uma bênção, mas pode se tornar uma maldição. Outra coisa, o sexo não foi o diabo que veio, Deus está criando o homem aqui, vem cá, diabo, cria aqui. Não. O sexo é uma bênção. Porque se não fosse ele, eu não estava aqui, nem você. Só que ele pode se tornar uma maldição, porque ele é uma bênção dentro do casamento, mas um sério problema fora dele. É por isso que nós temos muitos da nossa juventude com problema, casamentos frustrados, pessoas infelizes nos relacionamentos, porque atropelaram as coisas, não esperaram o tempo de Deus. Você sabe que muitas vezes conselho de pai não entra. Muita gente por aí, jovens, vai para os cantos. Não estou falando aqui graças a Deus, o bichinho. Mas muitas vezes vai para as escolas, não entra nas escolas, namorando por trás dos muros. Não entra na igreja, namorando por trás das árvores. Dando mau testemunho. Então não apresse as coisas. Espere o tempo de Deus. O R. Wisber, ele afirma, é um comentarista, que o sexo fora do casamento é como um assalto a um banco. O ladrão fica com alguma coisa que não lhe pertence e pela qual terá de pagar um dia. O sexo dentro do casamento pode ser como depositar dinheiro no banco. Há garantias, seguranças e dividendos. Eita! E é interessante que ele já está preparando aqui para o próximo capítulo, viu? Capítulo 7, ele vai falar só sobre casamento. E você está convidado na próxima sexta-feira, tanto homem como mulher, como jovens, para essa mensagem da próxima sexta. Não perca. Segundo lugar, estou terminando, viu, irmão? Mas quem está aí, dá uma glória a Deus. Quem está entendendo, diga aleluia. Nós vejamos aqui as premissas verdadeiras que desafiam a santidade do sexo. Há duas verdades a serem destacadas. A primeira delas é o compromisso da Trindade com o nosso corpo. Isso é uma coisa fantástica. Observe que Paulo ele vai incluir a Trindade aqui, a divindade, porque ele está falando de um assunto que foi Deus que criou. Deus abençoou o relacionamento do homem desde o Éden. Ele fez o primeiro enlace matrimonial, ele celebrou o primeiro casamento com o primeiro casal que foi criado lá no Éden. Então Deus ele está envolvido aqui neste relacionamento. Ele fala aqui no versículo de número 13 e 14, ele fala sobre Deus em relação ao corpo.
Depois ele fala sobre Cristo em relação ao corpo. E depois ele fala sobre o Espírito Santo, versículo 19, em relação ao corpo. Então ele fala aqui da trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O compromisso que ele tem com o nosso corpo. Paulo diz que o próprio Deus está comprometido com o nosso corpo. Porque Deus, ele criou o nosso corpo, ele também ressuscitará. Paulo fala do versículo 12 até o 14. Deus criou o seu corpo e ele um dia vai morrer, mas o próprio Deus um dia vai ressuscitar o seu corpo. A filosofia grega era o que? Eles não davam valor ao corpo. Eles diziam que o corpo era a prisão da alma. Paulo está rechaçando aqui a filosofia grega e diz que é Deus, ele criou o corpo e Deus vai ressuscitá-lo. E esse corpo ele tem uma origem maravilhosa, pois Deus criou e terá um fim glorioso, pois Deus o ressuscitará. Portanto, o corpo não pode ser usado para a impureza, ele deve ser usado para a glória de Deus. Você levanta a mão para adorar, você está glorificando a Deus com o seu corpo. Você pronuncia glória a Deus, aleluia, você está glorificando a Deus com o seu corpo. Fala em língua estranha, você está glorificando a Deus com o seu corpo. Você se veste bem para vir à igreja, você está glorificando a Deus com o seu corpo. Paulo, ele diz também, nos versículos 13 e 18, para a gente correr aqui, que Jesus Cristo, ele comprou e remiu o nosso corpo. Olha o versículo de número 15, eu acho que é o 15. Não sabeis que vossos corpos são membros de Cristo, e eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os fariam membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Então Deus criou o corpo, e Cristo comprou o corpo e redimiu o corpo. Depois Paulo ele conclui dizendo que o Espírito Santo habita nesse corpo. Olha o versículo 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, e que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Aí vem o 20, porque fostes comprado por preço. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Quando Paulo fala aqui da figura da palavra templo, ele está usando a palavra grega aí, naos. Naos, que existia duas palavras, se eu não me engano é hagios e aos. Hagios era a parte do complexo externa do templo, a parte de fora. Mas quando ele usa naos, ele está falando do lugar santo dos santos, o interior do templo, aonde a glória de Deus habitava, aonde a glória de Deus se manifestava. Ele está dizendo que o nosso corpo é lugar da glória de Deus se manifestar na nossa vida. Aleluia. Em síntese, Paulo nos ensina que Deus Pai criou o corpo e vai ressuscitá-lo. Que Jesus Filho comprou e redimiu o nosso corpo. E o Espírito Santo, a terceira pessoa da divindade, habita nesse corpo e faz desse corpo um santuário para a sua habitação. A segunda grande verdade que Paulo destaca é o elevado propósito divino para o nosso corpo. David Prior menciona, um comentarista bíblico, 5 fatos preciosos sobre o corpo. Vou falar bem rápido. Primeiro, o propósito do corpo no Senhor, versículo 13. O propósito de Deus ter lhe dado um corpo é para que você possa viver para Jesus, servir a Jesus por intermédio deste corpo. Segundo, a ressurreição do corpo, versículo 14. Para os coríntios, Deus não dava nenhuma importância ao corpo. O corpo era apenas uma prisão da alma. No entanto, Deus valoriza o corpo, Deus cria o corpo e ressuscitará o corpo. Terceiro, a interação do corpo com o Senhor, versículos 15 a 17. O nosso corpo é membro de Cristo. Você não pode unir um membro de Cristo a uma meretriz. Só o pensar nisso já é uma blasfêmia. Paulo usa essa figura da meretriz porque eles se prostituíam lá. Os nossos corpos são membros de Cristo. Não podemos unir corpo de Cristo à impureza.
Os que se unem ao Senhor se tornam um só espírito com Ele. Não há espaço para mais nada, irmão. É só você e Deus unidos. Jesus disse assim: eu e o Pai somos um. Pai, me glorifica com aquela glória que tu me deste desde a fundação do mundo, para que eles entendam que nós somos um e nós vamos ser um com Ele, vamos fazer morada neles. A habitação, quarto lugar, do corpo pelo Senhor. O seu corpo é santuário do Espírito. Tudo aquilo que não é digno do santuário de Deus, não é digno do seu corpo. Ah, mas isso é digno do santuário de Deus? Então não é digno do seu corpo. Não, mas eu posso. É digno do santuário de Deus? Então não é digno do seu corpo. Nada que glorificar a Deus não pode estar no seu corpo. Viu como é sério? Quinto lugar, a redenção do corpo pelo Senhor. Você é de Deus. Olhe para o irmão e diga assim: você é de Deus. Diga para ele: você é de Deus. Por duas razões. Pergunte: por que eu sou de Deus? Vai. Fraco. Diga: por que eu sou de Deus, pastor? Primeiro, você é de Deus porque Deus criou você. E você é de Deus porque Deus comprou você de volta para Ele. Aleluia. Terceiro lugar, e aqui eu encerro. Os dois imperativos de Deus em relação ao nosso corpo. Paulo agora vai dar dois conselhos para a igreja. Um negativo e o outro positivo. O negativo é, versículo 18: fugir da impureza. Essa expressão aqui, fugir, ela está no presente contínuo. É um ato contínuo. Nós precisamos fugir da impureza. A Bíblia, ela nos manda fugir. É interessante que a mesma Bíblia que nos manda resistir o diabo, ela manda nós fugirmos da nossa natureza. Eu sou crente, rapaz, eu aguento. Eu vou resistir. Resistir não, filho. Natureza é fraca. Deus diz: resistir o diabo. Na fé, ele fugirá. Mas fuja da sua natureza. Não confie no seu próprio coração. Ah, faça o que o seu coração mandar. Às vezes o coração está corrompido, está caído. Jeremias diz: enganoso é o coração. O que foi que José fez? Eu sou crente, rapaz. Eu estou aqui e vai dar certo, eu vou encarar essa mulher aqui de frente. Não. Ele correu. Ele fugiu. O conselho positivo que Paulo diz é: agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Primeiro, você foge da impureza. Quem sabe, talvez tenha alguém aqui tentado, está sendo tentado. E Deus está falando para você: fuja. Fuja enquanto é tempo. Porque isso é laço. Isso não vai dar certo. Você vai se dar mal. Mas o positivo, ele diz: glorificai a Deus no vosso corpo. O Espírito Santo nos foi dado com o propósito de glorificarmos a Cristo. Nós glorificamos a Jesus. O Espírito Santo usa o nosso corpo para glorificarmos a Jesus. E o meu corpo não me pertence mais. Seu corpo não te pertence mais. Tem um dono porque ele comprou. Paulo diz que nós fomos justificados. Nós fomos santificados. Aleluia. Fica de pé aí. Nós glorificamos o nosso corpo quando usamos em santidade e pureza. Nós glorificamos a Deus no nosso corpo quando entregamos os nossos membros como instrumentos de justiça e não como servos do pecado. Nós glorificamos a Deus no nosso corpo quando empregamos nossas forças, energias, dons e talentos para servirmos ao Senhor e fazemos a sua vontade. Esta era a preocupação de Paulo com aquela igreja, com aqueles irmãos. O mundo estava ainda influenciando aqueles irmãos. Apesar deles se acharem muito santos, têm dons, mas a parte moral, a parte do testemunho, a parte do amor,
não estava sendo exercida. Alguém até já disse: é melhor amor sem dons do que dons sem amor. Então, você que tem essa sede de buscar os dons de Jesus, o dom do Espírito Santo, isso é para a igreja mesmo, isso é para nós mesmos. Mas tenha a consciência de que você também tem que se santificar. Você tem que testemunhar com seriedade uma vida de santidade, e que o mundo você não venha olhar para você e você venha cair na esparrela do inimigo e escandalizar o evangelho, e alguém olhar e dizer: eu ser crente como esse aí? Negativo. Respeita nem a igreja dele, respeita nem o pastor dele ou dela, mas que o mundo olhe para você e diga: tem algo diferente nele. Aleluia. Tem algo diferente nela. Realmente ela mudou mesmo. Eu não conheci ele ou ela assim. Tá diferente. Olha, quando eu for ser crente, eu quero ser igual a esse dali. Quero ser igual a esse aí. Porque ele é santo. Ele exala o bom perfume de Cristo. Oh, aleluia. Fecha os teus olhos, levanta as tuas mãos. Senhor, nos dá um banho de santidade esta noite. Nós não queremos pecar no nosso corpo contra Ti. Nós não queremos pecar contra os nossos irmãos. Nós não queremos viver em contenda, mas em paz, em harmonia, em amor, vivendo, Senhor, na união de Cristo, tendo o mesmo propósito, o mesmo parecer. E Tu já dizias, Senhor, que um reino dividido sobre si não subsistirá. Então, ó Deus, muito obrigado por essa palavra, que venha corrigir a mim, que venha corrigir o teu povo. Essa espada que é de 2 fios, de 2 gumes, primeiro ela corta aqui, para depois cortar lá. Então, Senhor, nos sustenta nas tuas mãos, não nos deixa cair, não nos deixa o nosso adversário nos envergonhar, mas que o teu Espírito, Senhor, seja latente, poderosamente trabalhando, querendo em nós o efetuar, o realizar na Tua presença. Transporta-nos com o Teu Espírito Santo e com a Tua unção, no nome de Jesus. É o que nós Te pedimos, ó Deus, é o que nós Te agradecemos. Amém, e graças a Deus. Aplauda bem forte você que recebeu essa palavra. Amém, irmão? Recebeu aí? Entendeu a palavra? Glória a Deus. Então, na próxima sexta-feira nós iniciaremos o capítulo 7, tá bom? Lembrando que hoje é sexta, está aqui a programação. Oração da madrugada às 5 da manhã, né? Sábado, amanhã às 7h30 tem culto de jovens, tá bom? Culto de jovens é para toda igreja. Amanhã o negócio aqui vai ferver, viu? Vem um ensaio aí dos jovens e tá bonito. Domingo, culto de louvor e adoração o nome do Senhor. Venha, convide alguém, venha com o coração aberto para receber de Deus, para adorar o Senhor no domingo, tá bom? No nome de Jesus. Vou encerrar agora. Vamos para casa, né? Tem mais algum aviso? Se tiver, avisa aí. A irmã aniversariou, mas não veio o irmão. Então, amém? Glória a Deus. Faça assim para receber sua bênção. Que Deus abençoe o irmão Marcel Neto, sua esposa. Deus abençoe o varão, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. E só aquele que crê como eu creio, diz assim comigo: amém. Deus abençoe.